O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu permanecer firme e fiel até o fim no seu caminho. Dou graças a Deus por uma grande obra que o Senhor fez para a honra e glória do teu santo nome. Eu residia em Diadema, São Paulo, na casa do irmão Antônio e da irmã Carmen. E num sábado à tarde recebi o convite do irmão Flavinho e outros companheiros para fazermos uma visita. Então, Deus tomou um caminho, eu fui com eles e chegamos ali, fomos para Santo André, vizinho de Diadema, e para surpresa minha, era na casa de um padre, chamava-se Padre Irno, alemão, e fomos muito bem recebidos por ele. Ele nos disse: a que devo tanta honra, estes varões em minha casa? Fiquem à vontade. E falou conosco: pode se aproxegar. Nos aproxeguemos, entremos ali, e ele disse: pode se abancar. Nós nos abanquemos. Então eu tomei a palavra e disse para ele: Padre Irno, antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara para o senhor. O senhor é um homem de bem, um sacerdote, e por isso merece respeito. Quero dizer-lhe também que nós não somos de contenda, não viemos aqui para contender com o senhor, e nem aborrecê-lo. Jamais viríamos aqui para isso. E ele disse: tudo bem, então vamos dar honra a quem nos honra. Primeiro o senhor vai falar da palavra de Deus para nós, e depois, se o senhor nos der alguma coisa, falaremos. Se não, vamos permanecer calados. Aí ele pegou a sua Bíblia e começou a falar. Entrou na teologia, no monoteísmo, no politeísmo, e por quase 3 horas esquadrinhou a Bíblia na nossa frente. Depois nos deu a palavra, e aí eu consultei os companheiros. O senhor não deu nada para eles, e eu me pus em comunhão com o senhor, e o senhor falou para que eu desse um abraço naquele padre. Eu perguntei: Padre, o senhor aceita um abraço meu? Ele disse: aceito, filho. Falei: por favor, fica de pés. Ele ficou de pés na minha frente, e eu falei para ele: receba este abraço em nome do Senhor Jesus. Quando eu abracei aquele padre, ele recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus, e começou a chorar, e passava a mão no braço, na sua batina, e dizia: que coisa gostosa, meu filho, que coisa gostosa. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu disse para ele: o Senhor, meu Deus, está visitando a tua alma com o teu Espírito Santo. Ele disse: amém. E eu peguei, então disse para ele: padre, vamos assistir um culto na minha igreja? Ele arregalou o olho e disse: de maneira nenhuma. Eu disse: mas por que, Padre Irno? Ele disse: olha, eu estou cansado, já fui em algumas igrejas evangélicas, eu estou cansado de ser humilhado pelos pastores. Eles me chamam lá na frente e falam: eu sou o anticristo, eu sou o demônio, eu estou cansado de ser humilhado. Falei: olha, o meu pastor, ele nos educa muito bem quando precisa, ele exempla com a sua doutrina, ele não vai te magoar. Você me garante? Garanto. Como chama o seu pastor? Eu disse para ele: o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele disse: então vamos. Trocou a sua batina. Eu disse para ele: pode colocar o seu rosário também no pescoço. Ele colocou o seu rosário no pescoço. Então nós fomos congregar lá no Jardim Miriam, na minha ex-comum. Nosso irmão Antônio era cooperador naquela época ainda. Então, chegamos na congregação, os irmãos receberam ele com muito amor, com muito carinho, e ele dissemos para ele: queremos que o senhor fique bem à vontade e que o senhor se sinta em casa. Então, transcorreu o santo culto, e quando terminou o culto, eu me aproxeguei até a ele, onde ele estava no primeiro banco, e ele ficou mudo, perdeu a fala. Então, eu busquei um canicrinho d'água para ele, tomou uma canicrinha d'água, e quando voltou a sua fala, ele chorava muito, muito trêmulo. Ele nos disse: meu filho, aonde estava este povo? Um povo como esse povo estava escondido. Jamais eu imaginava que teria um povo como esse em cima da terra. Uma orquestra como esta só pode ter no céu. Então ele ficou muito contente,
Então convidamos ele para jantar conosco, e ele aceitou, e fomos para a casa do irmão Antônio e da irmã Carmen, e o senhor preparou, jantamos, e após a janta, eu pedi licença para aquele padre Irno, e disse-lhe: só me dá licença? Ele disse: pois não. Então eu disse a ele: eu gostaria que o senhor me mostrasse, dentro das Escrituras Sagradas, tudo aquilo que o senhor nos disse hoje à tarde, lá na tua casa. Ele apanhou a sua Bíblia e virava ela de uma página para outra e não saía nada. Eu disse a ele: abra aí para nós e lê aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 4. Então ele abriu e leu: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aí eu disse a ele: o senhor não quer que nós deixamos de crer nas Escrituras para crer naquilo que o senhor nos disse, não é? Agora o senhor lê aí para nós Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1. Então ele leu, e está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, e está no plural, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí, amados irmãos, perguntamos para ele: padre, o que o senhor nos diz sobre isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, disse que isso aí faz parte da Igreja Católica, é um sistema e uma tradição. Perguntei para ele: é um sistema e uma tradição, mas como é que fica isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, ficou sem palavra. Depois eu disse para ele: no mesmo capítulo, padre, por favor, lê o versículo 23, por favor. Então ele pegou as Escrituras e leu o versículo 23, e está escrito assim: não fareis outros deuses comigo, com D minúsculo, e está no plural. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, que é o nosso coração, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Então, o que o senhor nos diz sobre isso daí? Então, amados irmãos, perguntamos para eles acerca do catecismo. Então, perguntei: escuta, por que o senhor não prega isso na sua igreja? Ele respondeu para nós: nós somos proibidos de falarmos esta parte na nossa igreja. E eu lhe perguntei: proibido por quê? E por que não falar a verdade? Ele nos respondeu: nós somos manipulados por um sistema. Guarde bem esta palavra: sistema. E não podemos desobedecê-los. Quem desobedece pode pagar até com a sua própria vida. Então, padre Irno, eu disse para o senhor que nós não somos de contenda, certo? Ele disse: certo. Agora, o senhor lê para nós profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Ele abriu para nós, está escrito em Isaías 45, versículo 20. Está escrito: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações, quer dizer, de muitas gentes. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, perguntamos para ele: está aí, padre, como é que fica isso aí? Por que vocês também não pregam isso na sua igreja? Ele disse: meu filho, é a nossa tradição, é o sistema. Então eu disse para ele: padre Iro, veja bem,
O nosso Deus, quando foi fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele disse assim: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, a nossa imagem e semelhança. Só que o adversário ficou irado. E eu não participo disso? O Senhor nem confiança para ele deu. Então o nosso Deus pegou a terra. Quando o nosso Deus pegou um pedaço da terra para fazer o homem, o que a terra disse para ele, Padre? Ele disse: não sei. Dissemos para ele: a terra reclamou com o Senhor: Senhor, vou ficar faltando esse pedaço? Deus disse para a terra: cala-te, estou te tomando emprestado, depois te devolvo. Está escrito na palavra de Deus: o homem é pó e ao pó vai retornar. Então, o que aconteceu? O adversário pegou e foi fazendo o homem dele também, porque a função dele é imitar. Ele imita, mas nunca pode igualar. Então, ele foi fazendo o seu homem também. Olhava o Senhor fazer o dele e foi fazendo o dele também. Quando ambos ficou pronto, o nosso Deus chegou nas nossas ventas e soprou o fôlego de vida. Ele disse: isso é mole, café pequeno. Foi nas ventas do dele, soprou uma vez, soprou duas, soprou 8, soprou 10, foi soprando. O dele não teve vida, não andou. Ele disse para o Senhor: eu não vou desmanchar o meu não, o seu vai servir de cavalo para o meu. É quando coloca no tabuleiro, na cacunda, e sai cantando para a rua fora e carregando ele no tabuleiro. O que o senhor acha disso aí? Amados irmãos, ele ficou calado, não teve resposta, não teve palavra. Disse para ele: por que o senhor não prega isso na sua igreja? Ele respondeu mais uma vez: nós somos escravos de um sistema, nós estamos enquadrados dentro de uma tradição. Então, perguntei para ele: responda uma coisa para mim aqui, o senhor é macumbista, espiritista? Ele disse, regalou o olho e falou: não, Deus me livre. Eu disse a ele: nós temos que zelar do nosso Deus, não temos? Ele disse: sim, claro. Eu perguntei para ele: o senhor zela do seu Deus? Ele respondeu: sim, claro que zelo. Então, na palavra de Deus, em Apocalipse, não fala que os feiticeiros, os espiritistas, os macumbistas, não vai ficar fora do céu? Ele disse: sim. Então, por que o mesmo Deus que o senhor serve, ele está lá no meio da macumba, macumbista, espiritista, e só faz a maldade para os outros? Num bar, no meio das cachaças, cheio de picumã, no candomblé. E aí, o senhor também é macumbista ou não é? Ele ficou calado. Eu disse para ele: então, se o senhor zela do seu Deus, o senhor devia ir lá na macumba e pegar ele, dar pelo menos um banho nele e colocar na tua igreja novamente. Aí, irmãos, ele calado estava, calado ficou. Perguntei para ele: Padre Irno, diz para nós aqui, qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu? Ele nos respondeu: dia 25 de dezembro. Eu pedi para ele que nos mostrasse nas Escrituras. Ele não respondeu e disse: não tem, mas é uma tradição. É uma tradição. Agora, se para ele nos disse que é uma tradição da Igreja Romana. Aí nós dissemos para ele: pois é, Padre Irno, ele não deixou o dia do seu nascimento para que ninguém fosse idolatrar. E vocês conseguiram encaixar isso na cabeça do povo, não é? Comércio, e 99% dos comércios no mundo está ligado à maçonaria, no sistema que prendeu o Senhor, não é? Ele respondeu para nós: sim, porque ele nasceu de uma mulher. Perguntei para ele. Ele disse: porque Maria foi uma bem-aventurada, foi escolhida por Deus para dar à luz ao Filho de Deus. E perguntamos para ele: mas só isso, Padre? Ele disse: Disse para ele: não, Padre, Maria foi escolhida, uma bem-aventurada entre as mulheres que tinham naquela época na Judéia. Mas isso não nos dá o direito de adorá-la, de venerá-la, porque o próprio Filho não nos mandou fazer isso daí. Ele nasceu de uma mulher, Padre. O primeiro motivo, Deus disse para ele, olha, para o adversário: por ti, mulher, por ti entrou o pecado no mundo, e de ti sairá um que vai pisar na cabeça do adversário. O outro motivo pelo qual ele nasceu de uma mulher, para não ser chamado filho de chocadeira. Então, Padre, qual foi a oração que ele nos ensinou? Ele disse: o Pai Nosso. Eu respondi: certo. Agora, nos mostra aqui, na Bíblia do Senhor, que contém 7 livros a mais, aonde ele nos mandou rezar. A palavra rezar, usar de vãs repetições. E
aonde está escrito que ele mandou rezar a Ave Maria, a Santa Maria, ladainha, crê em Deus Pai, e um amuleto, que é o terço, para falar com ele. Mostra para nós. Ele nos disse, é a tradição, meu filho, é o sistema que nos aprisiona. Somos obrigados a falar isso para o povo. Padre Irno, por favor, nos diga, quem habita no céu? Ele respondeu e disse, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os seus anjos. Dissemos para ele, muito bem. Agora nos responda, que dia que Maria morreu? De que ela morreu? Que dia que ela ressuscitou e aonde ela está? Lá em cima não tem anjos e anjas, nem Espírito Santo e Espírita Santa. Lá em cima não entra a carne e nem o sexo. Onde está escrito que ele nos mandou adorá-la? Ele respondeu, adoramos ela pela fé. Mas está escrito em 3 de São João, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que foi o Filho do Homem, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse sim. Aí eu disse para ele, como é que fica isso aqui, diante de Deus? Ele ficou calado. Em São João, no capítulo 2, nós lemos ali que ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre que ele fez. Então, quer dizer, se ele tivesse algum poder nela, ela teria feito esta obra e não pediria para o filho fazer. Então, diz uma coisa para mim, padre, o que significa esta cruz do seu peito? Ele disse, é o símbolo de Cristo, meu filho. Eu disse para ele, vamos supor que o senhor tem um filho e o senhor o ama muito. E eu apanho uma arma e vou e tiro a vida do seu filho. O senhor teria coragem de pegar aquela arma e andar com ela pendurada no pescoço, mostrando para todos que aquela arma foi que matou o seu filho? Irmãos e irmãs, na mesma da hora ele tirou e colocou em cima da mesa. Bendito seja Deus. Agora, padre, eu gostaria que o senhor nos mostrasse aqui, dentro das Escrituras, que argumento bíblico o senhor teria para me levar ao batismo na sua igreja. Por favor. Ele me disse, nenhum. Pois é, o Senhor Jesus foi apresentado no templo quando criança, molecrim, para cumprir a lei, mas com 30 anos de idade, sem ter pecado nenhum, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, não é? Ele disse sim. Aí eu perguntei para ele, quantos padrinhos ele teve? Quantas madrinhas ele teve? Quantas velas foram acesas? Padre Irno, ele disse nenhum. Este batismo de vocês não passa de uma brincadeirinha. Batizar uma criança inocente que não sabe de nada. Isso não passa de teatro, padre. O pecado não está só na testa, está no corpo todo. Outra pergunta. Esse batismo do Senhor Jesus, Padre Irno, foi jogado água na testa dele, quer dizer, por aspersão, ou foi por imersão? Ele disse, foi por imersão. Eu perguntei para ele, por que você faz isso com as crianças na sua igreja? Olha, padre, o senhor tem que tomar cuidado, porque isso aí vai complicar muito a sua alma diante de Deus naquele dia. Então, amados irmãos, eu disse para ele, agora, Padre Irno, vamos falar sobre a Santa Ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante, está escrito, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Vamos ler aqui, padre. O senhor faz a leitura para nós, por favor. Então ele disse, aqui, dissensões das ceias dos irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Então ele foi lendo, e chegou nesta parte aqui. E tendo dado graças, do versículo 24, está escrito, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós,
fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, padre, está bem claro? Ele disse: está. Então, perguntei para ele, agora responde uma coisa para nós aqui. Aonde foi que está escrito no contexto bíblico que é para nós tomar hóstia? Padre, entenda bem, o Senhor Jesus nasceu uma vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez. Quantas vezes nós nascemos? Ele disse: uma. Quantas vezes nós fazemos aniversário por ano? Ele disse: uma. Quantas vezes vamos morrer? Ele respondeu: uma. Quantas vezes vamos ressuscitar? Ele disse: uma. Eu disse para ele: muito bem. Então, padrinho, veja bem, a nossa Santa Ceia tem que ser de ano em ano, porque buscamos a parte material e comparamos com a parte espiritual. O Senhor é ímpar, o Senhor é ímpar, em tudo, ímpar. Então, padrinho, veja bem, o Senhor leu para nós aí, na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Semelhantemente, quer dizer, igualmente, pegou o cálice, não é os cálices, e deu graças novamente e disse aos seus discípulos: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo e meu sangue, que é derramado por vós no Novo Testamento, quer dizer, no novo caminho. Só, padre, por que lá na tua igreja o Senhor fala essas palavras que o Senhor acabou de falar para os seus fiéis, e só o Senhor toma o cálice e eles ficam lambendo os beiços? Responde isso para nós aqui. Então, ele respondeu para nós que ele toma o cálice e o povo toma pela fé. Eu disse para ele: lê para nós em São João no capítulo 6, o versículo 53. Ele abriu a Bíblia e leu para nós assim, está escrito assim: todo aquele que não tomar do meu sangue e não comer da minha carne, não tem a vida eterna. Falei: como é que fica isso, padre? Que responsabilidade o senhor tem? O senhor sendo um sacerdote, tendo a verdade na mão e falando a mentira para o povo. Como é que fica isso aqui? E dissemos mais para ele. Ele pegou e falou para nós: toda carne tem sangue. Eu perguntei para ele: quantos tipos de carne, de sangue tem da nossa carne? Ele respondeu: um só. Falei: não, senhor. Dentro do nosso corpo nós temos dois tipos de sangue: o sangue da constituição da carne e o sangue da sustentação da carne. Perguntei para ele: quando o senhor vai fazer um exame de sangue, eles tiram o sangue do senhor da carne ou da sua veia? Ele disse: da veia. Falei: muito bem. Se o senhor sofreu um acidente, padre, machucar e vinha cortar, perder sangue, e ali socorre a pessoa, o senhor, por exemplo, e leva para o hospital, repõe o sangue que o senhor perdeu, costura ali a sua carne onde cortou e tudo, o senhor não morre. Agora, e se eu pegar uma gilete e cortar a sua artéria, o que vai acontecer com o senhor? Ele falou: em fração de minutos eu vou estar morto. Falei: pois bem. Aí tá, o Senhor Jesus, quando foi crucificado, bateram nele, judiaram, foram arrancando o sangue dele, batendo, judiando dele. Ele só rendeu o espírito dele quando aquela lança transpassou ele e furou a sua artéria. Aí ele veio a óbito. Então, padre, como é que fica isso aí diante de Deus? Ali, amados irmãos, ele pegou, ficou calado. Eu disse para ele: olha, padre, isso vai te custar muito caro naquele dia. Então, fomos conversar sobre o véu. Ele, em Coríntios 11 também, 1 Coríntios 11, fala acerca da mulher. A mulher, ela tem que colocar o véu na cabeça para orar ou profetizar, que é poderio dos anjos na cabeça da mulher, está bem claro. E está bem claro também que a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, e o homem ter o cabelo crescido é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Ele pegou e falou: não, foi formado um concílio no Vaticano e o Papa da época resolveu abolir o véu. Eu disse para ele: muito bem, mas está escrito na sua palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará.
Agora o senhor responde para nós aqui, com quem está a verdade? Com o Papa no Vaticano, com o senhor aqui, ou em São João 8,32? E conhecereis, não a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade não é o homem, não é o teólogo, não é o filósofo, não é o Papa, não. A verdade sempre foi e será nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, aproveitando esta parte aqui, Padre Irno, queria fazer outra pergunta para o senhor aqui. Não está escrito, o senhor leu aqui para nós aqui que não é desonroso para o homem ter o cabelo crescido? Ele disse, Pois bem, que dia que vocês vão cortar o cabelo dos seus lá? Cabeludo, barbudo, capanhudo, que dia que vocês vão cortar o cabelo dele lá? Tem que dar uma paradinha na crina dele, uai. Então, e nós pegamos, e eu disse para ele, para que ele pegasse as escrituras e lesse para nós, no livro de São Mateus, no capítulo 15. Falei, Padre Irno, pega a tua Bíblia para nós aí, por favor, e lê para nós aí, São Mateus, no capítulo 15, e fala sobre a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte, quer dizer, morra de alma. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai, nem à sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Para aí. Vamos abrir um parêntese aqui. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo, padre? Falar em Deus, em Jesus Cristo, o espiritista, o macumbista, tudo fala, vocês falam, o pastor fala, tudo fala. Mas eu quero ver obedecer os mandamentos dele. Continua, ele disse, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas, está no plural, doutrinas, que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes, e os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar, outro cego, ambos cairão na cova. Falei, padre, olha aí, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar, outro cego, ambos cairão na cova. Padre, como é que fica isso aí diante de Deus? Como é que fica isso aí diante de Deus? Responde para nós isso aí. Amados irmãos, ele estava calado e calado permaneceu. Aí nós dissemos para ele, agora lê para nós aí o capítulo de 23 de São Mateus, por favor. Então ele abriu e leu. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Olha aí, padre, largos filactérios, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi quer dizer mestre. Vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Padre, diza para mim isso aí, fala isso aí para nós, padre. Quem é que anda com o vestido longo aí no meio do povo aí? Quem é que gosta de comer, padre, aí nas ceias? Quem é que gosta, padre, de ser chamado, padre, por Rabi, mestre?
e ali, padre, são chamados de mestres e rabi e adoram as festas nas praças. Ele falou, somos nós. Falei, muito bem, padre. Agora, só vamos dizer aqui sobre o apóstolo São Pedro. Vocês falam que Pedro foi o primeiro papa, mas nunca foi, porque Pedro foi casado e o Senhor disse aos seus discípulos, a mim me foi dado todo o poder no céu e também na terra. Ele não deixou escrito, depois da minha morte, Pedro, João, Tiago, Lucas vai ser o meu sucessor. De maneira nenhuma. Agora, padre, vamos ler aqui para nós, em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, no capítulo 3. Por favor, pega a tua Bíblia aí. Então ele pegou a Bíblia e começou a ler para nós. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espacador, não cobiçoso de topo e ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Padre, basta, perguntei para ele, viu? Esse mandamento, como é que fica isso aqui? Vocês têm que ser aptos para ensinar dentro da palavra de Deus e falando da verdade, padre. E por que vocês não são casados? Pedro foi casado, teve mulher, teve filhos. E como é que ele foi o primeiro papa? Como é que o senhor explica esse fenômeno aqui dentro da palavra de Deus? Amados irmãos, ele falou, realmente, está certa a palavra de Deus. Falei, pois é, padre. E por que vocês não pregam isso aqui na sua igreja? Ele abaixou a cabeça e permaneceu calado, amados irmãos. Então, nós dissemos para ele, padre, por que vocês não casam, padre? Vocês não casam, mas ficam aí metidos em pedrofilia, em cachorrada, em prostituição nas escondidas, achando que Deus não vê o que vocês estão fazendo. Olha, padre, o senhor repare bem uma coisa para o senhor ver. Não sei se o senhor sabe disso, eu creio que o senhor sabe muito bem disso. Um maçom, ele não vai preso. E toda a igreja romana, 99,99% de todas as igrejas romanas estão envolvidas diretamente com a maçonaria. Porque eles começam ela lá em cima, no pináculo dela, se acaba com uma pirâmide. E a pirâmide é o primeiro símbolo maligno da maçonaria. Agora, padre, diz uma coisa para nós aqui. Em si, falando de Jesus Cristo, do nosso Salvador, falamos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, São Pedro, por exemplo, São Mateus, eles tinham uma enfermidade chamada pecado, que essa enfermidade nada cura ela, só o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o batismo do arrependimento dos pecados, não é? Ele disse Então perguntamos para ele, de onde veio a Aparecida? Ele nos explicou que no Rio Paraíba, ele foi explicando que ela foi encontrada no Rio Paraíba, estava sem cabeça, de certo e tal. E nós dissemos para ele, agora, mostra para nós aqui tudo isso dentro das Escrituras. Ele foi taxativo, não tem. Aí nós dissemos para ele, em Apocalipse, fala da besta que subiu do mar para ser adorada. Não fala? Ele disse sim. Então, o mar quer dizer águas. Com certeza, ela é a besta que subiu do mar para ser adorada. E a besta que subiu da terra, que fala também no Apocalipse, para ser adorada, com certeza é o Papa. Porque, na verdade, padre, águas quer dizer mar quer dizer águas, e a terra é terra. Então, quer dizer, a besta que subiu da terra foi ele, para ser adorado. Tem a verdade na mão e é proibido de pregar. O senhor já observou o que forma a imagem de Aparecida? Ele respondeu, não, nunca. Falei, padre, observa bem, ela forma uma pirâmide, padre. E a pirâmide é o primeiro símbolo maligno da maçonaria. Olha o sistema aí.
quando o senhor vai celebrar uma missa, como é que o senhor abre aquela missa? Ele nos disse, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Disse, pois bem, a palavra missa nós não encontramos dentro da Bíblia Sagrada. E o sinal que o senhor faz forma também uma pirâmide. E são aquelas duas velas acesas na sua mesa, de um lado e do outro. O que quer dizer aquilo ali? Ele disse, não, ali é duas velas, é para poder iluminar. Eu falei, não, aquelas duas velas ali, padre, formam o 11 da maçonaria. Sem aquelas duas velas ali, não se pode celebrar a missa. Ou o senhor nos prova o contrário? Ele disse, não tem como. E disse-lhe mais, outro símbolo destas velas, né, padre, é o Bafomé, quer dizer o cabeça de bode, e o Horus, o outro demônio da maçonaria. O Vaticano é um dos maiores acionistas do mundo. A Singer, a Pirelli, a Fiat e muitas outras multinacionais estão todas vinculadas ao Vaticano, que é o cetro da maçonaria em cima da terra. Padre Irno, diz uma coisa, por que vocês passam cinza na testa do povo depois que eles pulam o carnaval? Aonde é que isso está escrito na palavra? Aonde foi que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos isso aí? E por que vocês não comem carne na sexta-feira santa? Quem ensinou isso? Não tem nas escrituras sagradas, padre. Padre Irno, o que significa a palavra arquidiocese? Ele nos respondeu e disse, arquidiocese é onde os bispos ficam reunidos para discutirem a campanha da fraternidade do ano vindouro. Eu disse a ele, isto é conversa para boi dormir, padre. Arque quer dizer um lugar grande, dio quer dizer Deus, Cese quer dizer César. No passado, o povo da sua igreja aclamava nas ruas de Roma, grande Deus César, grande Deus César. Tá certo? Ele arregalou o olho e abaixou a cabeça. Eu perguntei para ele, aonde mora o Papa? Ele disse, na Basílica de São Pedro. Disse, muito bem. O senhor já leu no livro do profeta Isaías, que fala sobre os ovos de basilisco? Ele disse, sim. Eu lhe perguntei, o senhor sabe o que são ovos de basiliscos? Ele disse, ovos de cobra. Aí eu disse a ele, pois é, padre, a cobra, ela bota os ovos dela e ela vira para trás e ela choca com os próprios olhos dela, ela encanta os seus ovos. Então, eu disse para ele, olha, padre, basílica e basilisco, a linhagem é a mesma. A basílica, em cima dela, forma um grande ovo. O Papa é a pior serpente que existe, porque é o rei da mentira. Tem a verdade na mão, é proibido pregar ela. E aqueles padres em volta dele simbolizam aquelas cobras que estão sendo geradas e alimentando com a sua mentira, que é o veneno mortal que mata a alma. Mas, quando levantar o governo mundial na Terra, segundo o Apocalipse, que vai ter duas cabeças, uma vai ser o Papa que tiver no Vaticano na época, então vai reunir todas as igrejas, menos uma. Todas menos uma, a que guarda os mandamentos e a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles virão atacar os cristãos em cima da terra, serão atacados por eles, mortos por eles, por não aderirem ao sistema número 666. Padre, o senhor já reparou na cabeça do Papa? Tem cerimônia que ele vai fazer, que ele é obrigado a usar um tipo de boné na cabeça que tem uma boca aberta para cima. O senhor sabe o que significa aquilo? Ele, irmãos, tremeu na base porque ele sabe, mas não pode falar. E nós dissemos para ele, aquilo significa a boca de um peixe aberta, padre, que é o símbolo também maligno da maçonaria na cabeça dele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, padre, veja bem, padre, irmãos, veja bem, padre Irno, um sacerdote como o senhor não pode fazer estas coisas, enganando o povo, falando mentiras. Para onde o senhor vai fazendo isso, padre?
Olha, Padre Irno, veja bem, segundo o que está escrito na palavra de Deus, não tem outro caminho para vocês não ser a perdição eterna, o fogo eterno, porque vocês têm a verdade na mão e não pode pregar ela. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele levantou, irmãos, ele entregou, amados irmãos, ele entregou 12 capelas para o Dom Evaristo Arnes em Santo André. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque, amados irmãos, quando essa conversa nossa começou mais ou menos, eram umas 10 horas da noite e acabou 5:30 da manhã. Quando acabou 5:30 da manhã, chega, basta. Meu filho, quem te disse essas coisas? Com quem você aprendeu essas coisas da arquidiocese, dos símbolos que está na roupa do Papa e na cabeça dele? Eu disse, o Espírito Santo de Deus nos ensina, Padre, porque a teologia, monoteísmo, politeísmo, escatologia, segundo a palavra de Deus, essa sabedoria é animal e diabólica, mas a do céu é sem parcialidade, educada, fina. Ele disse, chega, meus filhos, basta, chega. Agora eu encontrei o que eu queria encontrar e ouvi aquilo que eu queria ouvir, que nunca ouvi, que eu tenho na mão e não posso falar. Pediu licença, levantou da mesa, ficou de pé, arrancou sua batina, jogou no chão, arrebentou seu terço, pisou em cima e disse, pode marcar o meu batismo, porque eu quero a salvação da minha alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, foi marcado o batismo para ele, e ele obedeceu a Deus, entregou essas 12 capelas para o Dom Evaristo Arnes, hoje é cooperador na obra de Deus, e foi o Senhor Jesus que fez esta obra, para a honra e glória do teu santo nome. O irmão Antônio e a irmã Carminha do Jardim Miriam são testemunha desta obra ocular. Que Deus te abençoe, Padre Irno, irmão Irno, e ilumine os seus caminhos e te guarde para a vida eterna. O nome de Deus seja sempre louvado.